boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Luz Lei Divina Ser Luz, nosso canal de Umbanda. Vamos voltar então às dúvidas dos médiuns da Casa Espírita Ser Luz. Então vamos lá, o Tomás fez a pergunta assim que ele não entendeu essa diferença da personalidade para a individualidade. Existe um livro que também é da nossa casa aí, que é o Diálogo com a Luz, que ele faz um estudo profundamente sobre essa diferenciação, né? Mas de forma bem resumida, o que acontece? Tomás, a nossa individualidade, ela é o nosso espírito. E a nossa personalidade é o nosso ego inferior. Tá? Então, em cada reencarne, eu tenho uma nova personalidade, que está conectada com esse ego inferior, que é o meu eu inferior. É o quem eu penso que eu sou. O ego é uma ilusão, é uma imagem imperfeita do meu eu superior. Exatamente porque eu tenho que tomar consciência do meu eu superior. E esse meu eu superior é a minha individualidade de verdade. Então o que acontece? Em cada ciclo reencarnatório, nós construímos essa personalidade, tá? Essa personalidade não é dada pra gente, não. A gente constrói com base no que a gente foi no passado, que ainda vem nessa vida como tendências, e nas novas influências que eu recebo da minha família, do meio em que eu vivo. Até que eu consiga chegar no nível de evolução onde o meio não influencia mais tanto em mim, porque a minha consciência já está tão realizada que ela é mais forte do que qualquer circunstância. É por isso que a gente fala que tem pessoas que nascem na favela e se tornam traficantes, estupradores, e tem outras pessoas que se tornam professores, médicos. Você está entendendo? O que é isso? Realização da consciência. Porque como podem duas pessoas que vivem no mesmo ambiente, as mesmas influências, e às vezes até sendo influenciadas o tempo inteiro pelo tráfico, que eu estou pegando um exemplo, existem vários outros exemplos, né? Mas por que duas pessoas agem tão diferente? Uma continua no caminho e a outra passa a ser uma pessoa de bem e querer ajudar a própria comunidade. Uma tem a consciência realizada. A outra ainda está no processo de sensibilização, ou seja, a consciência ainda não está realizada. Aí vamos pegar um exemplo de tudo que a gente conversou no último plantão. Vocês concordam que essas duas vão responder diante da lei em níveis diferentes? Cada um no seu nível muito peculiar de consciência. Mas, padrinho, então você está querendo dizer que se uma pessoa escolheu errada e uma pessoa escolheu certa, é porque a que escolheu certo já tem a consciência mais realizada? A tendência é que seja, mas isso não é de forma absoluta. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente tem que entender o seguinte, que o livre-arbítrio ele é imperioso. Vocês concordam que muita coisa que a gente já sabe que é errado, a gente continua fazendo mesmo sabendo que é errado? Nós temos consciência, mas nós continuamos fazendo errado. Então aquele traficante que continuou sendo traficante, ele pode ter consciência que isso é errado, mas ele está escolhendo ser errado? Pode. Então ele tem consciência, mas ele arbitrou por continuar. Então ele vai responder na lei no mesmo nível naquele que tem a consciência. Agora a gente não pode confundir. Aquele que tem consciência escolhe, e aquele que ainda não tem consciência e ainda está sendo sensibilizado pelas forças da vida. Então é aquele negócio, quando alguém faz uma escolha, eu vou seguir o caminho do tráfico, isso não estava no projeto reencarnacionista. Provavelmente, se essa pessoa foi colocada ali, é porque havia possibilidade dela escolher não fazer aquilo. Aquilo era uma aprovação para ela. Mas o livre-arbítrio, ela já tinha condição de escolher e ela escolheu seguir aquele caminho. E ela vai responder então. Então o próprio Tribunal da Consciência dela vai cobrar ela no nível de reajuste que ela precisa ter para entender que aquele não é o caminho do bem, do bom, do belo e do justo. Então assim, uma coisa é a personalidade, ou seja, a individualidade, Tomás, se reveste de personalidade em cada reencarnação. Porque essa personalidade tem muito a ver com o projeto reencarnacionista dela. Tem a ver com a família que ela veio, com a profissão que talvez ela tenha que desenvolver, com as experiências que ela tenha de ter, que são as melhores possíveis dentro do que ela precisa elaborar de conceito, de experiência para integralizar na parte consciente dela, que está além da personalidade. Se ela fizer bem,
se concretiza no espírito. Se ela não fizer bem, aquilo ali fica como um registro de reajuste, de desarmonia, para ser reajustado numa próxima reencarnação. Ok? Então Tomás perguntou aqui também se o nosso eu divino é o nosso anjo de guarda. Não, a gente pode buscar isso aí. Existem duas teorias, eu vou falar das duas, tá? Existe uma teoria que ela fala que o anjo de guarda realmente já é um anjo, por isso não pode ser nós, entende? Uma parte de nós, porque se nós já tivéssemos sido anjos, não faria sentido nós estarmos perdidos aqui, né? Então, assim, um dia nos tornaremos anjos e um dia seremos anjos de guarda de alguém. Então, nós temos anjos de guardas ou espíritos protetores, né? De família, da pessoa, de uma nação, né? Então, assim, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem karma individual, karma familiar, karma coletivo, então tudo assim, do micro ao macro. Mas o que a gente entende, inclusive com base no espiritismo mesmo, é que o anjo de guarda são espíritos, já são anjos mesmo, espíritos de alta estatura evolutiva, que tem um propósito tão profundo e tão iluminado diante de nós que nós nem conseguimos compreender qual é o verdadeiro papel, assim, as verdadeiras ações que o anjo de guarda tem diante da nossa vida. Só que a gente sabe que ele é o nosso principal protetor. Então, o que eu diria? Na dificuldade ainda nossa de conexão com a nossa própria consciência, o nosso anjo guardião, que já tem a consciência realizada, ele passa a ser o nosso amparador, o nosso protetor, exatamente para nos auxiliar, porque nós não temos esse contato direto ainda com o nosso eu divino. Então, lembra que eu sempre costumo falar para vocês que antes de nós de alcançarmos o nosso mestre interior, nós precisamos de mestres exteriores. Então é mais ou menos isso. Antes de nós sermos anjos, nós precisamos de anjos exteriores para cuidar de nós, para nos ajudar na nossa caminhada. Então esse é o propósito. Porém, entretanto, todavia, existem outras linhas, e só para fim de conhecimento de vocês, as linhas mais espiritualistas, essa que eu falei agora é espírita. As linhas espiritualistas, elas falam do anjo guardião, algumas vezes referenciado como esse eu divino. Né? Mas aí não faz sentido se a gente pegar, ora, mas se nós estamos evoluindo e vamos ser um dia anjos, então como o meu anjo guardião pode ser o meu eu divino, se esse meu eu divino ainda está se realizando por meio das minhas próprias experiências? Aí é como eu costumo dizer também, Jesus falou assim, vós sois deuses. Mas eu entendo, por todo o estudo que eu já fiz e pelas intuições que eu já tive, que ele quis nos lembrar da nossa natureza que é divina. Porém, nós temos todas as potencialidades de ser o divino, mas precisamos realizar isso em consciência. Ou seja, precisamos dominar a matéria, a lidar com tudo isso aqui embaixo. Aí sim nós vamos ser deuses conscientes. Aí é o que a gente fala no livro lá, Diálogo com a Luz. É o mérito divinal. Ou seja, eu sou Deus, eu me tornei um ser divino por mérito. E não simplesmente porque eu fui criado por Deus. Então, é essa a diferença. Ficou claro? Próxima pergunta, então. Mudando aí um pouquinho de assunto. O fechamento de corpo realinha ou fecha os chakras? Não é uma teoria espírita isso. A gente sempre faz questão de enfatizar. Mas, principalmente, vamos pegar aqui a nossa Umbanda, que também tem uma linha espiritualista. E a gente não pode confundir espiritualismo com espiritismo. É diferente. Mas vamos lá, dentro desse veio espiritualista da Umbanda, a gente entende que o fechamento de corpo não tem nada a ver com fechar o chakra propriamente, no sentido literal, mas tem um sentido simbólico, porque a gente não pode fechar o chakra. Se a gente fechar o chakra, a gente deixa de existir. A gente vai desenvolver uma doença, inclusive quando o chakra ele começa a se fechar demais, são os processos de desarmonia, de desequilíbrio. Então, esse fechar é uma forma simbólica, ilustrativa de falar que a nossa tela búdica ela está sendo reequilibrada para nos dar uma proteção. Então, esse fechar é muito mais um realinhamento, uma purificação na frequência, né, uma elevação da frequência dos chakras, do que propriamente o fechar. E o que faz? Na verdade, quando eu alinho os meus chakras, que eu estou melhorando a frequência vibratória deles, o que eu estou fazendo? Eu estou fechando esse chakra para as coisas ruins,
Por isso a gente fala fechar o corpo, porque a gente está fechando para as coisas ruins, porque a gente vai inclusive melhorar a nossa recepção e a nossa receptividade das coisas boas, dos bons ensinamentos, da relação com os bons espíritos. Mas a gente vai fechar o nosso corpo para as entidades inferiores, das sombras, da ignorância, porque exatamente eu elevei a minha vibração. Eu melhorei a rotação do meu chakra, eu alinhei os meus chakras, eu aumentei a frequência vibratória dos meus chakras, ou seja, eu fechei os meus chakras, eu fechei o meu corpo para as coisas inferiores. Então, quando um preto velho, por exemplo, faz um fechamento de corpo, o que ele está fazendo? Limpando, tirando os miasmas, tirando os fluidos deletérios ali da aura, do corpo emocional, do corpo perispiritual da pessoa. Isso faz com que a pessoa vibre numa frequência mais alta e então o corpo dela está fechado para as coisas ruins. Totalmente fechado, absolutamente fechado? Não, não tem como. Mas, de certa forma, um pouco mais fechado para as coisas que são ruins, que podem levar a um processo de doença ou algo assim. Próxima pergunta. Os orixás vibram em todos os chakras? Ou cada um tem relação com um chakra específico? Então, não existem estudos fidedignos sobre isso ainda, ou seja, como o espiritismo, que é baseado naquela reunião de espíritos superiores que trouxe esses conceitos muito mais bem esclarecidos, e eles não falaram ainda dessa questão dos orixás, então a gente vai entender que é o seguinte, os orixás eles atuam em diferentes chakras, mas segundo alguns estudos, algumas intuições que já começam a vir, existem alguns orixás que eles se ligam mais a alguns chakras específicos. Por exemplo, dizem que as crianças, né, a linha de Yori, as ibejadas ou os erês, eles se ligam mais ao chakra laríngeo, por isso a voz fina, tá? E aí dizem que os pretos velhos é mais o chakra da base da coluna, exatamente por isso que eles envergam um pouquinho quando incorpora. E assim a gente vai sucessivamente. Mas se a gente pegar vários estudos, e eu já fiz esses estudos, e eu fui orientado por os meus guias que eu aguardasse um pouco, que ainda não era o momento da gente delimitar ou determinar certas coisas, que a gente precisava experienciar outros conhecimentos para trazer conceitos. Porque assim, a gente tem uma mania, uma tendência de querer entender como os orixás trabalham, e a gente ainda nem está entendendo como os pretos velhos, sabe? Os nossos guias que estão mais próximos a nós agem. Então, assim, a intuição que eu tive é assim, meu filho, vamos devagar, vamos entender o que está mais próximo de nós, para depois nós entendermos como os orixás trabalham mais, principalmente no nosso caso da Umbanda, os falangeiros. Então, há uma relação de chakra, a gente não vai deixar nada definido, e a gente entende também que alguns guias, alguns orixás, eles atuam mais especificamente em algum chakra, mas também não vamos dizer que isso é de uma forma engessada. Porque pode ser que eles queiram realizar um trabalho que eles atuem mais num determinado chakra. Pode ser que eles queiram realizar um outro trabalho e atuem em outro chakra. Eu, sinceramente, pela lógica de tudo que eu estudo, eu não compreendo que um guia, um orixá, ele está circunspecto a um chakra só. Eu acho que eles podem atuar em diversos chakras, em todos os chakras, ou mais em um chakra do que em outro chakra, dependendo da necessidade do trabalho e, mais ainda, dependendo do desenvolvimento do médium, da capacidade do médium. Porque às vezes aquele chakra do médium está tão desequilibrado que o guia nem tem o que fazer por meio daquele chakra, nem pode atuar por meio daquele chakra. Aí a gente vem, né, dar um passinho para trás, ou então apenas parar onde a gente está e aguardar novos ensinamentos da espiritualidade. E mais importante do que isso, tentar compreender o que a gente já tem condição de compreender, e mais do que compreender, já usar o que a gente está compreendendo. Porque tem muita coisa que a gente já compreende e a gente não usa. Então, assim, eu acho que ao longo do tempo, a própria Umbanda, os próprios guias de Umbanda, eles nos estão trazendo, né, conhecimentos, esses próprios livros, né, que a gente tem recepcionado, a Umbanda como Luz e Lei Divina, o Diálogo com a Luz e a iniciação aos mistérios dos orixás, eles já começam a trazer alguns conceitos já com mais fundamento, né, realmente com conhecimento mais profundo. Certo? Então, essa questão de chakra ela ainda é muito difícil. Tanto na questão do nome dos chakras, do posicionamento dos chakras, até a cor dos chakras e também quantos chakras nós temos. Tudo isso ainda está muito aberto e são coisas que
o Espiritismo não trouxe, né? Kardec não falou disso, falou de centros de força em alguns livros, na literatura complementar do Espiritismo a gente vai encontrar, mas nenhum deles trazem essa delimitação de forma clara como Kardec trouxe na decodificação do Espiritismo. Última pergunta aqui. É a seguinte: se eu não tiver evidência, mas estiver irradiado com o guia, ele é capaz de me mostrar as auras das pessoas? Sim. Eu acho que a gente já até tocou uma pergunta bem parecida, mas é possível sim. Existem médiuns que têm clara evidência. Então, assim, gente, a mediunidade, ela tem várias formas de se manifestar. Até o cantar, até o compor, tudo isso são formas de mediunidade também. Então a gente só está muito acostumado com a psicografia, a psicofonia ou incorporação, essas coisas que acontecem mais nos centros, né, nos terreiros, mas a mediunidade vai muito mais além que isso. Mediunidade, qualquer comunicação que eu faça com o mundo espiritual, eu estou sendo medianeiro entre o mundo material e espiritual. Isso é mediunidade. Se eu não tenho clara evidência e eu estou num trabalho e eu estou apto a trabalhar mediunicamente, ali num templo ou no centro, os meus guias, sabendo que eu não tenho essa evidência, essa capacidade de enxergar com os meus próprios órgãos sensoriais, então o que eles fazem? Eles enxergam e eles projetam na nossa tela mental. Então nós vamos ver o que está acontecendo. Agora, a fidedignidade é a mesma? Não é. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine vocês olhando para um quadro cheio de detalhes. Imagine alguém contando para vocês como é que é esse quadro. Qual que vai ser a visão mais fidedigna? Você olhando ou alguém te contando o que estava naquele quadro? Então, só fazendo uma experiência. Porque, assim, um preto velho que projeta algo na minha mente, ele vê com muito mais fidedignidade do que eu. Porém, quando ele projeta na minha tela mental, passa pelos meus filtros mentais. E nesses meus filtros, que são muito limitados, e comparando com o do preto velho, eu não vou ver esse quadro como o preto velho está vendo. Você está entendendo? Então, a gente perde um pouco de informação e de qualidade. Mas a entidade vai ter o cuidado, sim, para que o que precisa ser enxergado, para que aquele trabalho se realize da melhor forma possível, vai ser projetado na nossa tela mental. Ainda que o preto velho, o caboclo, qualquer guia, o Exu, a pombagira, utilize vários quadros mentais, né, projete várias informações na nossa mente para a gente conseguir completar a informação e fazer o trabalho que a gente precisa fazer. Então pode ser visto tanto pela clarividência direta, para quem é clarividente, são poucos os clarividentes, e o mais comum realmente é essa projeção dos nossos guias na nossa tela mental. E isso em sentido de aura, como foi perguntado aqui, né? Então pode mostrar as auras das pessoas? Pode. Na verdade, ele vai projetar, ele não vai te mostrar a aura, ele vai projetar na sua mente as informações da aura daquela pessoa que você precisa fazer um tratamento. Isso acontece normalmente, viu, gente? Quem já é médium firme, a gente tem essa percepção muito clara e isso é normal acontecer nos tratamentos. Muitas vezes a gente mediunizado, a gente não tem condição de ler a alma da pessoa, a aura da pessoa, e os guias projetam na nossa tela mental e nos orientam. E às vezes até de forma que a gente não tenha muito conhecimento, de uma forma um pouco mais inconsciente, entre aspas, ou uma forma um pouco mais mecânica. Então, assim, o próprio preto velho tem coisas que a gente precisa saber, tem coisas que a gente não precisa saber e tem coisas que a gente não tem condição de saber. Então tudo isso é muito bem gerenciado aí pelos nossos guias, mentores e protetores. Ok?